lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, com a graça de Deus, vamos continuando aqui nessa empreitada de lendo essa obra maravilhosa da Valtorta, compreendendo mais sobre a vida de Jesus, a vida da nossa mãezinha e mãe de Jesus também. Hoje estou com a voz meio fanha porque eu estou meio gripada, mas com a graça de Deus vamos lá. Enquanto o Senhor nos der voz aqui, nos permitir comunicar, vamos ser esse canal, esse instrumento para que ele possa chegar a outros corações, assim como chegou ao meu, com esses escritos. E outros escritos também, como não posso deixar de falar do Livro do Céu também, que é uma obra que está caminhando, que eu caminho conjuntamente com essas duas, entre outras também que no nosso grupo de estudo a gente vai desenvolvendo, para ir conhecendo cada vez mais a Deus, para assim poder amá-lo cada vez mais. E é somente isso que nós fomos feitos para Deus, para sermos para Ele. E como que nós vamos ser para Deus sem conhecê-lo, sem saber quem Ele é e sem o amar? E esses escritos são um auxílio extraordinário. Só realmente quem vai adentrando neles é que vai compreendendo a grandeza, a profundidade e toda a beleza, tudo aquilo que realmente é divino nesses escritos, tudo aquilo que o Senhor mesmo quis comunicar a cada um de nós através destas místicas que deram o seu sim, deram a sua vida ali para poder serem canais de comunicação daquilo que o Senhor queria nos dizer nesse dia. Hoje, a partir do capítulo 50, seguindo na sequência das narrações, hoje em Betsaida, na casa de Pedro, o encontro com Filipe e Natanael. 15 de outubro de 1944. Mais tarde, às 9h30, preciso descrever isto. João bate à porta da casa onde Jesus está hospedado. Aparece uma mulher que, ao vê-lo, vai chamar Jesus. Saúdam-se com a saudação da paz. E depois: vieste sem demora, João, diz Jesus. Eu vim para dizer-te que Simão Pedro te pede que passes por Betsaida. Ele falou de ti a muitos. Esta noite não fomos pescar, ficamos rezando, como sabemos, e renunciamos ao lucro porque o sábado ainda não havia terminado. Esta manhã estivemos andando pelas ruas, falando de ti. Há muitas pessoas que gostariam de te ouvir. Irás então, mestre? Vou, mesmo se eu deva ir a Nazaré antes de Jerusalém. Pedro te levará de Betsaida a Tiberíades com o seu barco. Assim irás mais depressa. Então vamos. Jesus pega o manto e o aforge, mas João lhe toma este último.
Lá se vão os dois, depois de terem saudado a dona da casa. A visão me mostra a saída do povoado e o começo da viagem para Betsaida. Mas não ouço discursos, ao contrário, a visão tem uma interrupção, mas continua na entrada de Betsaida. Compreendo que é essa a cidade porque vejo Pedro, André e Tiago, junto com algumas mulheres que estão esperando Jesus na entrada do povoado. A paz esteja convosco, eis-me aqui. Obrigado, Mestre, por nós e pelos que te estão esperando. Hoje não é sábado, mas dirás tuas palavras ao que estão esperando para te ouvir? Sim, Pedro, eu o farei na tua casa. Pedro está exultante. Então vem, esta é minha mulher, esta é a mãe do João, e estas são as amigas delas. Mas há outros também à tua espera, são parentes e amigos nossos. Avisa-os que partirei de tarde, mas que antes falarei a eles. Deixei de dizer que, tendo eles partido de Cafarnaum ao pôr do sol, os vi chegar a Betsaida pela manhã. Mestre, eu te peço, fica uma noite em minha casa. O caminho para Jerusalém é longo, mesmo que eu o encurte para ti, com o barco até Tiberíades. Minha casa é pobre, mas honesta e amiga. Fica conosco esta noite. Jesus olha para Pedro e para os outros que estão todos esperando a resposta. Jesus os olha perscrutador. Depois sorri e diz: Sim, nova alegria para Pedro. Muitas pessoas estão olhando das portas, fazendo sinais com os olhos. Um homem chama Tiago pelo nome. Fala-lhe baixo, indicando Jesus. Tiago anui, e o homem vai conversar com outros que ficaram esperando numa encruzilhada. Entram na casa de Pedro, uma cozinha grande e enfumaçada. Em um canto há redes, cordas e cestas para a pesca. No meio, a lareira, larga e baixa, que por enquanto está apagada. Das duas portas opostas se vê a rua e o pequeno pomar com uma figueira e uma videira. Do outro lado da rua vê-se o cérulo das ondas do lago. Além do pomar está a parede escura de outra casa. Ofereço a ti o que tenho, mestre, e como sei. Melhor e mais não poderias, porque me ofereces com amor. Dão a Jesus água para se refrescar e depois pão e azeitonas. Jesus prova uns poucos bocados, mas para mostrar que aceita, depois recusa, agradecendo. Do outro lado do pomar e da rua, alguns meninos estão observando com curiosidade. Mas não sei se são filhos de Pedro, só sei que de vez em quando eles lhes dá uns olhares ameaçadores para barrar os pequenos invasores. Jesus sorri e diz: Deixai-os à vontade. Mestre, queres descansar? Ali é meu quarto, aquele é o de André. Escolhe. Não faremos barulho enquanto descansas. Por acaso não tens um terraço? Sim, a videira faz um pouco de sombra, mesmo que esteja ainda quase sem folhas. Leva-me então ao terraço. Prefiro descansar lá em cima. Lá pensarei e rezarei. Como quiseres. Vem. Do pequeno pomar, uma escadinha sobe para o teto, que é um terraço limitado por um baixo muro. Aqui também há redes e cordas, mas quanta luz do céu e quanto azul do lago!
Jesus se assenta em um banco, com as costas apoiadas ao muro. Pedro lida com uma vela que estende perto da videira para fazer uma proteção contra o sol. Há brisa e silêncio. Jesus está visivelmente gostando. Eu já me vou, mestre. Vai, tu e João, ide dizer que, ao pôr do sol, falarei aqui. Jesus fica só e faz uma longa oração. Exceto 2 casais de pombos que vão e vêm dos ninhos e um gorjeio de pássaros, não há barulho nem pessoas em torno de Jesus que reza. As horas passam calmas e serenas. Depois Jesus se levanta, dá uns passos pelo terraço, olha o lago, sorri para uns meninos que estão brincando na rua e que lhe sorriem, olha a rua na direção da pracinha, que fica a uns 100 metros da casa. Depois desce, vai até a cozinha. Mulher, vou passear à beira do lago. Sai e de fato vai para a beira do lago, junto dos meninos, e lhes pergunta: o que estais fazendo? Nós gostaríamos brincar de guerra. Nós queríamos brincar de guerra, mas ele não quer, e então vamos brincar de pesca. O ele que não quer é um homenzinho de corpo delgado, mas com um rosto que revela grande perspicácia. Talvez ele perceba que, delgado como é, ao fazer a guerra, poderia sair perdendo e por isso defende a paz. Jesus aproveita o assunto para falar aos meninos. Ele tem razão. A guerra é um castigo de Deus para a punição dos homens, e sinal de que o homem não é mais verdadeiro filho de Deus. Quando o Altíssimo criou o mundo, fez todas as coisas: o sol, o mar, as estrelas, os rios, as plantas, os animais, mas não fez as armas. Criou o homem e lhe deu olhos para que tivesse olhares de amor, boca para dizer palavras de amor, ouvido para ouvi-las, mãos para dar socorro e carícias, pés para correrem velozes até o irmão necessitado e coração capaz de amar. Deu ao homem a inteligência, a palavra, os afetos, os gostos, mas não deu o ódio. Por quê? Porque o homem, criatura de Deus, devia ser amor, como Deus é amor. Se o homem tivesse continuado a ser criatura de Deus, teria permanecido no amor, e a família humana não teria conhecido nem guerra, nem morte. Mas ele não quer brincar de guerra porque perde sempre. Eu já tinha adivinhado isso. Jesus sorri e diz: não é preciso não querer aquilo que nos prejudica, só porque nos prejudica. Mas é preciso não querer uma coisa quando ela prejudica a todos. Se um diz: eu não quero isto, porque vou perder, ele é egoísta. Ao contrário, o bom Filho de Deus diz: irmãos, eu sei que vou ganhar, mas eu vos digo, não vamos fazer isso, porque vós teríeis prejuízo. Oh, como esse compreendeu bem o mandamento principal! Quem sabe me dizer qual é? Em coro, os 11 bocas dizem: amarás o teu Deus com todo o teu ser e ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, sois uns meninos muito inteligentes. Ides todos à escola? Sim. Quem é o mais inteligente? Ele. É o magrinho que não quer brincar de guerra. Como te chamas? Joel.
É um grande nome. Ele diz: o fraco diga, sou forte. Mas forte no quê? Na lei do verdadeiro Deus, para estar entre aqueles que ele vai julgar como santos seus, no vale da decisão final. Mas esse juízo já está perto. Não no vale da decisão, mas no monte da redenção. Lá entre o sol e a lua, escurecidos de horror, e as estrelas tremendo num pranto de piedade, serão julgados e separados os filhos da luz dos filhos das trevas. Toda Israel saberá que o seu Deus veio. Felizes aqueles que o tiverem reconhecido. A eles, mel, leite e águas claras lhes descerão aos corações, e os espinhos se tornarão rosas eternas. Quem de vós quer estar entre aqueles que vão ser julgados santos de Deus? Eu. Amareis então o Messias? Sim, a ti, nós te amamos. Nós sabemos quem és. Simão e Tiago nos disseram, e nossas mães também: leva-nos contigo. Na verdade, eu vos levarei se fordes bons. Nada mais de palavras feias, nem atitudes prepotentes, nem brigas ou respostas más aos pais. Oração, estudo, trabalho, obediência. Eu vos amarei e virei estar convosco. Os meninos estão todos em círculo em volta de Jesus. Parece uma corola de cores matizadas, apertada ao redor de um longo pistilo azul escuro. Um homem já maduro aproxima-se curioso. Jesus se vira para acariciar o menino, que lhe está puxando a veste, e o vê. Fita-o intensamente. O homem o saúda, enrubescendo, mas não diz nada. Vem, segue-me. Sim, mestre. Jesus abençoa os meninos e, ao lado de Filipe, chama-o pelo nome. Volta para casa, senta-se no pequeno pomar. Queres ser meu discípulo? Quero, mas não ouso ter esperança de o ser. Eu te chamei. Então eu sou, eis-me aqui. Sabias de mim? André me falou de ti. Ele me disse: aquele por quem tu suspiravas chegou. Porque André sabia que eu vivia suspirando pelo Messias. A tua espera não foi decepcionada. Ele está diante de ti. Meu mestre e meu Deus, és um israelita de reta intenção. Por isso eu me manifesto a ti. Um outro teu amigo está esperando, também ele, um sincero israelita. Vai dizer-lhe: encontramos Jesus de Nazaré, filho de José, da estirpe de Davi, aquele de quem falaram Moisés e os profetas. Vai. Jesus ficou sozinho até que Filipe volta com Natanael, Bartolomeu. Eis um verdadeiro israelita, no qual não há fraude. A paz esteja contigo, Natanael. Como me conheces? Antes que Filipe fosse chamar-te, eu te vi debaixo da figueira. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque eu disse ter te visto enquanto pensavas debaixo da figueira, tu crês? Verás coisas bem maiores do que esta. Em verdade, eu vos digo que os céus estão abertos e pela fé vereis os anjos descerem e subirem sobre o Filho do Homem. Eu que te falo. Mestre, eu não sou digno de tão grande favor. Crê em mim e serás digno do céu. Queres crer?
Quero, mestre. A visão tem aqui uma interrupção e continua sobre o terraço, cheio de gente. Outras pessoas estão no pequeno pomar de Pedro. Jesus está falando. Paz aos homens de boa vontade. Paz e bênção às suas casas, às suas mulheres, aos seus filhos. A graça e a luz de Deus reine nelas e nos corações que nelas habitam. Vós desejastes ouvir-me. A palavra está falando. Fala aos honestos com alegria. Fala aos desonestos com dor. Fala aos santos e aos puros com deleite. Fala aos pecadores com piedade. Ela não se nega. Veio para derramar-se como um rio que irriga as terras necessitadas de águas, as quais leva o refrigério com suas ondas e alimento com seu limo. Vós desejais saber o que se requer para ser discípulo da palavra de Deus, do Messias, que é o Verbo do Pai, que vem reunir Israel para ouvir as palavras do imutável e santo decálogo, e se santifique com elas, purificando o homem quanto ele puder por si mesmo, para a hora da redenção e do reino. Aí está. Falo aos surdos, aos cegos, aos mudos, aos leprosos, aos paralíticos, aos mortos. Levantai-vos, ficai curados, ressurgi, caminhai, abram-se em vós os rios de luz, da palavra, do som, para que possais ver, ouvir e falar de mim. Mais do que aos corpos, eu falo aos vossos espíritos. Homens de boa vontade, vinde a mim, sem temor. Se o espírito está ferido, eu o curo. Se está doente, eu o torno são. Se está morto, eu o ressuscito. Eu quero só a vossa boa vontade. Será difícil o que eu vos estou pedindo? Não, eu não vos imponho as centenas e centenas de preceitos dos rabinos. Eu vos digo, guardai o decálogo. A lei é una e imutável. Muitos séculos se passaram desde a hora na qual essa lei foi dada bela, pura, fresca, como um filho recém-nascido, como uma rosa que acaba de se abrir para sobre as hastes, simples, limpa, suave para se seguir. No decorrer dos séculos, as culpas e as tendências a complicaram com outras leis menores, com pesos e restrições, com excessivas e penosas cláusulas. Eu vos reporto a lei, assim como o Altíssimo a deu. Mas eu vos peço para o vosso bem, recebei-a com o coração sincero dos verdadeiros israelitas daquele tempo. Vós, os humildes, murmurais mais com os corações do que com os lábios, que a maior culpa está nos homens importantes. Eu sei. No Deuteronômio se diz tudo o que deve ser feito. Não era necessário nada mais. Mas não julgueis quem pede aos outros, e não a si. Vós façais tudo o que Deus diz, e sobretudo esforçai-vos para serdes perfeitos nos 2 mandamentos principais. Se amardes a Deus com todo o vosso ser, não ireis cometer pecado, que é uma dor causada a Deus. Quem ama não quer causar dor. Se amardes o próximo como a vós mesmos,
não sereis mais que filhos respeitosos para com os vossos pais, esposos fiéis aos consortes, homens honestos nos negócios, sem violências com os inimigos, sem mentira nos vossos depoimentos, sem inveja de quem possui, sem concupiscência, sem luxúria para com a mulher do próximo, não querendo fazer aos outros o que não quereríeis que fosse feito a vós. Não roubaríeis, não mataríeis, não caluniaríeis, não entraríeis com os cucos nos ninhos dos outros. Mas, ao contrário, eu vos digo, levai à perfeição a obediência aos 2 preceitos de amor. Amai também os vossos inimigos. Ó, como vos amará o Altíssimo, que tanto ama o homem, que se tornou inimigo dele pela culpa de origem e por seus pecados individuais, a ponto de enviar-lhe o Redentor, o Cordeiro, que é o seu Filho. Eu que vos falo, eu, o Messias prometido, para remir-vos de toda a culpa, se souberdes amar como ele. Amai, que o amor seja para vós escada por onde, tendo-vos tornado anjos, subireis, como viu Jacó até o céu, ouvindo o Pai dizer a todos e a cada um: eu serei o teu protetor por onde andares, e te reconduzirei a esta cidade, ao céu, ao reino eterno. A paz esteja convosco. O povo diz palavras de uma aprovação comovida e se afasta lentamente. Ficam Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Partes amanhã, mestre? Amanhã ao alvorecer, se não te desagrada. Desagradar-me que tu vás, sim, mas por causa da hora não. É, aliás, propícia. Irás pescar? Esta noite, quando sair a lua. Fizeste bem, Simão Pedro, por não teres ido pescar na noite passada. O sábado ainda não havia terminado. Neemias, em suas reformas, quis que em Judá fosse respeitado o sábado. Ainda agora, muita gente aos sábados põe em movimento as prensas, carrega fardos, transporta vinho e frutas, vende e compra peixes e cordeiros. Vós já tendes 6 dias para isso. O sábado é do Senhor. Só uma coisa podeis fazer aos sábados: praticar a bondade para com o próximo. Mas o lucro deve ser absolutamente excluído dessa ajuda. Quem, por causa do lucro, viola o sábado, não pode ter senão o castigo de Deus. Faz uma coisa de utilidade? Vai ter que descontá-la com as perdas nos outros 6 dias. Faz coisas sem utilidade? Então, em vão cansou o seu corpo, não lhe concedendo o descanso que a inteligência estabeleceu para ele, deixando alterar-se pela ira, e seu espírito por ter se afadigado inutilmente, chegando até a praguejar. Enquanto que o dia de Deus há de ser passado com o coração unido a Deus, em doce oração de amor. É preciso ser fiel em tudo. Mas os escribas e os doutores, que são tão severos conosco, não trabalham aos sábados, nem mesmo dão pão ao próximo, para não ter o trabalho de estender o braço para dá-lo.
mas a usura eles praticam também nos sábados. Será por não ser um trabalho material que a usura se pode praticar aos sábados? Não, nunca, nem no sábado, nem nenhum outro dia. Quem pratica a usura é desonesto e cruel. Então os escribas e os fariseus: Simão, não julgues, tu não faças assim. Mas eu tenho olhos para ver. Existirá só mal para se ver, Simão. Existirá só mal para se ver, Simão? Não, mestre. Assim sendo, por que olhas só o mal? Tens razão, mestre. Então amanhã, na alvorada, partirei com João. Mestre, que tens a dizer, Simão? Mestre, vais a Jerusalém? Tu já estavas sabendo disso. Eu também vou lá pela Páscoa, e também André e Tiago. Então, queres dizer que gostarias de ir comigo? Mas e a pesca? E o teu ganha-pão? Me disseste que gostas de ter dinheiro, e eu vou ficar por lá ou muitos dias. Primeiro vou ver minha mãe, para lá irei na volta, onde me deterei a pregar. Como farás então? Pedro fica perplexo, combalido, mas depois se decide. Por mim, eu vou também. Prefiro a ti que o dinheiro. Eu também vou. Eu também. E nós também. Não é, Felipe? Então, vinde, vós me ajudareis. Oh, Pedro fica excitado só com a ideia de ajudar a Jesus. Como faremos? Depois eu vos direi. Não tereis que fazer mais do que eu vos disser, para fazer bem. O obediente sempre faz bem. Agora vamos rezar, e depois cada um irá para sua casa. E tu, mestre, que irás fazer? Eu vou rezar ainda. Eu sou a luz do mundo, mas sou também o Filho do homem. Devo, por isso, sempre alcançar a luz, para ser o homem que redime o homem. Rezemos. Jesus diz um salmo, é aquele que começa assim: Quem repousa na ajuda do Altíssimo, viverá sob a proteção do Deus do céu. Dirá ao Senhor: Tu és o meu protetor, o meu refúgio. És o meu Deus, nele a minha esperança. Ele me livrou do laço dos caçadores e das palavras ásperas, etc. Eu o encontro no quarto livro. É o segundo do livro 4. Parece-me ser o de número 90, se é que leio bem os números romanos. A visão termina. Uma nota de rodapé sobre o quarto livro. Porque a Bíblia usada por Maria Valtorta traz a antiga subdivisão em 5 livros da coletânea dos Salmos. O segundo salmo do quarto livro é o Salmo 90, tornado Salmo 91, na numeração das versões modernas. E nesse capítulo, Jesus não faz um ensino à parte, mas toda a narração dessa visão é ensino. O Jesus faz ensinos extraordinários aqui, porque ele está falando aqui a essas pessoas que estavam sedentas de escutá-los. E quando ele começa a falar, ele diz assim: Vós desejastes ouvir-me, a palavra está falando. Fala aos honestos com alegria, fala aos desonestos com dor, fala aos santos e aos puros com deleite, fala aos pecadores com piedade. Ela não se nega, veio para derramar-se como um rio que irriga as torrentes necessitadas de água, as quais leva refrigério com suas ondas e alimento com seu limo. A palavra que é o próprio Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra e não se nega a ninguém.
Não se nega a nenhuma pessoa. Todos aqueles que desejarem ouvi-lo escutarão a sua voz. E olha como ele fala a cada um de nós, sendo honestos ou desonestos, sendo puros ou pecadores, a qualquer um. Ele fala, mesmo que a forma da comunicação dele, que ele fala aqui, aos honestos com alegria, aos desonestos com dor, mesmo que seja diversa a forma dele falar, porque o destinatário dessa palavra vai receber conforme está o seu espírito, conforme está o seu coração. E a palavra, ao comunicar-se, ela vai também comunicar essa dor, ou vai comunicar alegria, ou vai comunicar ali o deleite ou a piedade. Mas que é importante a gente saber, ter presente e ter assim selado no nosso coração que a palavra veio para todos, não extingue ninguém, não exclui ninguém, nenhuma pessoa, por mais pecadora que seja, por mais maléfica que seja, nenhum ser humano está excluído da palavra, foi excluído de receber a palavra, de receber o verbo, de receber Deus encarnado, de receber Jesus, o Filho de Deus. Todos nós somos destinatários dessa palavra. E ele continua: vós desejais saber o que se quer para ser discípulo da palavra de Deus? Olha aí, o que é necessário para ser discípulo dessa palavra, discípulo de Jesus, do Messias, do Verbo do Pai, que veio reunir Israel, ele falando lá para o povo, mas hoje ele dizendo para cada um de nós, veio para reunir todo o ser humano, todas as pessoas, e que veio não para tirar uma vírgula da lei, mas para aperfeiçoar a lei. Ele fala aqui do decálogo que originalmente eram apenas 10 preceitos que Deus havia dado a Moisés, e Moisés comunicado ao povo, e assim foi indo. Mas com o passar do tempo, essa lei ela foi sendo até mesmo mutilada. Ele não usa a palavra, mas ela foi sendo acrescentada, né? Vamos usar aqui, foi sendo acrescentada a outros preceitos menores, mas que foi acumulando-se e foi tornando-se pesada. Aí ele continua: falo aos surdos, aos cegos, aos mudos, aos leprosos, aos paralíticos, aos mortos. Ele fala: levantai-vos, ficai curados, ressurgi, caminhai, abram-se em vós os rios da luz, da palavra, do som, para que possais ver, ouvir e falar de mim. Ele está se comunicando, ele está falando. Mais do que aos corpos, eu falo aos vossos espíritos. Então, mais do que a matéria, ele está falando à alma de cada um de nós. Homens de boa vontade, vinde a mim, sem temor, não temas, não tenhamos medo de ir ao Senhor. Se o espírito está ferido, eu o curo. Se está doente, eu o torno são. Se está morto, eu ressuscito. Eu quero só a vossa boa vontade. Então, independente da condição de que forma e em que condições a palavra nos encontre hoje, nesse dia, nesse momento, independente da condição da nossa alma, se está morta, se a nossa alma já está morta, ou se está apenas doente, ou se está só ferida, independente da condição da nossa alma, essa palavra, ao encontrar-se conosco, ela comunica a cura, ela tem o poder de comunicar a cura, ali de tornar sã, de ressuscitar. A palavra tem esse poder, mas ela precisa, olha o que diz, eu quero só a vossa boa vontade. A palavra precisa apenas da adesão, da boa vontade, desse movimento de correspondência da nossa alma, para que esse encontro seja realmente
frutífero, para que surta aquilo que ela se propõe. Então, aquele que está doente, para que alcance a sanidade, aquele que está ferido, para que encontre a cura, e aquele que está morto, para que encontre a ressurreição, que seja restaurado, que volte à vida. É necessário que haja esse movimento da vontade, esse movimento da boa vontade da criatura, da pessoa, dessa alma, para ali ter realmente esse encontro, e essa palavra ser efetivamente comunicada a essa alma. Então, que nós possamos estar abertos para receber essa comunicação do céu, que é a palavra, que é o verbo, que é o Filho de Deus. Ele diz assim: será difícil o que eu vos estou pedindo? Não, eu não vos imponho as centenas e centenas de preceitos dos rabinos. Eu vos digo, guardai o decálogo. A lei é una e imutável. Muitos séculos se passaram desde a hora na qual essa lei foi dada, bela, pura, fresca, como um filho recém-nascido, como uma rosa que acaba de se abrir sobre a haste, simples, limpa, suave para se seguir. No decorrer dos séculos, as culpas e as tendências a complicaram com outras leis menores, com pesos e restrições, com excessivas e penosas cláusulas. Eu vos reporto a lei, assim como o Altíssimo a deu. Então, olha o que Jesus está falando, ele está se reportando a nós, ele está se comunicando a nós de acordo com a lei originária que Deus deu lá no Sinai. De acordo com o decálogo, ele reporta-se, a palavra se comunica de acordo com a lei e não com os preceitos que surgiram depois. Mas eu vos peço para o vosso bem, recebei-a com coração sincero dos verdadeiros israelitas daquele tempo. Então, isso que Jesus está trazendo ali naquele dia para aquele povo, recordando o decálogo, recordando quando os israelitas lá do tempo de Moisés receberam a lei, que esses que estavam escutando ele naquele momento que pudessem receber da mesma forma. E hoje nós também recebermos a palavra da mesma forma, com o coração sincero, com o coração aberto, com o coração disponível, com esse coração que tem boa vontade, que tem disponibilidade, que quer, que deseja receber essa palavra, que deseja receber essa comunicação. E ele ainda continua: vós, os humildes, murmurais, mas mais com o coração do que com os lábios, que a maior culpa está nos homens importantes. Olha só, os humildes ficam murmurando dentro do coração. Às vezes não fala, às vezes está calado, mas o coração está lá, murmurando contra as pessoas que são aqueles que estão no poder, que estão fazendo as leis, que estão exigindo o cumprimento. E ele diz: eu sei, no Deuteronômio se diz tudo o que deve ser feito, não era necessário mais nada. Então, seja no decálogo, nos 10 mandamentos, já está expresso o que realmente deve ser feito. Mas ele fala para aqueles que estão murmurando por causa dos excessivos, das leis, das restrições, todas que foram vindas, das pequenas cláusulas que foram sendo acrescentadas ao decálogo, à lei, todo aquele complexo de leis que na época de Jesus, se não me engano, passavam de 600 preceitos. Imagina, tudo isso pesava para o povo, mas ele está falando agora para o povo, para esse povo que o escuta. Não julgueis quem pede aos outros e não a si. Então, aqueles que impõem as regras, que impõem as disciplinas, que impõem o que deve-se e o que não se deve fazer, que ele falando para eles e fala hoje para nós: não julgueis quem pede aos outros e não a si, quem impõe aos outros mas não pratica. Mas nós não devemos julgar se estão certos e se estão errados. Ele fala: não façais
Vós façais tudo o que Deus diz. Apenas faça o que Deus diz. Mas também não julgue aqueles que pedem outras coisas. E, sobretudo, esforçai-vos para serdes perfeitos nos 2 mandamentos principais. Quais os 2 principais mandamentos? Se amardes a Deus com todo o vosso ser, não ireis cometer pecado, que é uma dor causada a Deus. Quem ama não quer causar dor. Se amardes o próximo como a vós mesmos, não sereis mais que filhos respeitosos para com vossos pais, esposos, fiéis aos consortes, ou melhor, ele fala, né? Respeitosos com vossos pais, esposos fiéis aos consortes, homens honestos nos negócios, sem violências com os inimigos, sem mentira nos vossos depoimentos, sem inveja de quem possui, sem concupiscência, sem luxúria para com a mulher do próximo, não querendo fazer aos outros o que não quereis que façais a vós, não roubando, não matando, não caluniando, não entrando como os cucos nos ninhos dos outros, né? Tem aquele pássaro chamado cuco que ele entra nos ninhos que ele não constrói, os outros pássaros constroem o ninho e esse bendito pássaro entra e toma posse dos outros ninhos. Então ele fala que não é para nós fazermos dessa forma. E o que faz com que esposos sejam fiéis, filhos sejam obedientes, que não haja ali o desejo da mulher, do homem, do próximo, a calúnia, a difamação, o roubo, a morte, essa violência toda, a honestidade. O que faz com que a desonestidade, o que faz com que essas coisas não ocorram? É o amor a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos resumem toda a lei. O Senhor já diz isso para nós no Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho que está disponível para todos nós, que nós lemos na igreja, que a maioria de nós creio que tenhamos na nossa casa uma Bíblia, uma versão da Bíblia, uma edição da Santa Bíblia, das Sagradas Escrituras, e onde ele fala a respeito disso, que o mandamento maior é o mandamento do amor, e que esses 2 ali resumem toda a lei. Então tudo está resumido no amor. Se a pessoa ama, o amor não é um amor simplesmente carnal, é um amor que é superior. O amor a Deus e ao próximo é um amor que não é um amor material, é um amor espiritual. E que esse amor que transcende todas as realidades, ele transforma a pessoa para que todos os outros itens do decálogo, os outros itens da lei, todos os demais preceitos fiquem sob essa régida do amor, ficam debaixo dessa condição do amor. Então quem ama não rouba, não mata, não trai. Quem ama não pratica violência, não é desonesto. Então toda essa realidade que ele vai comunicando para nós, que ele vai falando, está realmente ali dentro dessa simplesmente amar. E é o que ele veio ensinar. Ele veio ensinar o amor. Ele veio ensinar a amar, porque ele é o amor. E ele diz aqui, ao contrário eu vos digo, levai à perfeição a obediência aos 2 preceitos de amor. Amai também os inimigos. Então ele ainda veio aperfeiçoar, como ele fala no Evangelho. Ele não veio retirar nada da lei, mas veio aperfeiçoar. O que é esse aperfeiçoamento? Porque a lei ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que Jesus veio trazer a mais? O que ele aperfeiçoou? Ele não acrescentou, ele aperfeiçoou no amor. Amai também aquele que vos odeia, aquele que é teu inimigo. Amai a ele também. E essa realidade do amor, ela não é uma realidade, a gente já sabe, muitos sabem, ou quem não sabe, aprenda que essa realidade do amor não é uma realidade de gostar, não é afeição, não é gosto, não é preferência, não é aquela às vezes a gente fala, né, que eu tenho
Afinidade. Eu estava aqui tentando lembrar a palavra e pedir auxílio do Senhor. Afinidade. Não é questão de afinidade. Esse amar além, que vai além do amor das pessoas que nós já devemos por normal, por questão de normalidade de amar o próximo, que nós já devemos amar por condição necessária. O inimigo, ele ultrapassa essa condição do necessário ali, do ordinário, né? Vou colocar essa palavra, o ordinário. Amar o inimigo, ele ultrapassa, ele transcende a questão ordinária. Ela ultrapassa, mas faz-nos eleva-nos à perfeição. E esse amar o inimigo não é gostar do inimigo, não é ter afinidade com esse inimigo, não é ter relacionamento com o inimigo, é apenas amar. E esse amor, quem comunica a nós é Deus, não é um amor humano, que humanamente nós não amamos nem os nossos, quanto mais os inimigos. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que até os nossos nós não somos capazes de amar. Porque o amor humano, que a gente fala que amor é egoísmo puro, é posse. Esse gostar que a gente fala é egoísta, é de possessão, é de domínio sobre o outro, sobre as coisas, sobre as pessoas. Não é de liberdade. O amor de Deus é aquele amor que liberta a outra pessoa para ela ser quem ela é. E faz essa ligação divina com a outra pessoa. É esse amor que Jesus veio para nos ensinar, esse amor dele. Não é o amor humano, o amor egoísta, não. É o amor de Deus mesmo. Então é quando nós damos o espaço da nossa vida para Deus amar o outro em nós. Então nós amamos em Deus, então é Deus que ama em nós a outra pessoa, as coisas e tudo mais que nós vamos que vamos colocando amor, mas jamais também lembrando da realidade de não colocar apego. Então é esse amor que não subtrai, mas é esse amor que deixa livre o outro, que deixa livre, que dá liberdade, que não apossa-se, que não cativa, que não realmente tira a vida do outro, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que amam, mas elas tiram a vida do outro. Não no sentido, às vezes, de matar fisicamente, mas de tirar realmente a liberdade. Quando a gente tira a liberdade da outra pessoa, a gente está tirando a vida dela. Isso é muito grave. A gente precisa compreender que Jesus está elevando a nossa condição de pensar a respeito disso, de que Ele veio, Ele, a palavra, Ele, a vida, Ele veio comunicar isso para nós, veio comunicar dele mesmo, veio comunicar da sua própria vida, do seu próprio amor, da sua própria essência. Ele veio nos trazer isso de volta, que havia sido perdido. Aí ele vai continuando aqui, é muita coisa que o Senhor fala, meu Deus do céu, é maravilhoso isso aqui. Amai, que o amor seja para vós escada, por onde tendo-vos tornado anjos, subireis, como viu Jacó, até o céu, ouvindo o Pai dizer a todos e a cada um: eu serei o teu protetor por onde andares, e te reconduzirei a esta cidade, ao céu, ao reino eterno. Então é esse amor que nos eleva, esse amor que nos faz subir, esse amor que nos faz alçar voo para o alto. Não é esse amor que nos deixa apegado à terra, que nos deixa apegado às pessoas, que nos deixa preso, que nos prende às pessoas e que prende as pessoas a nós. Não é um amor de cativeiro, mas é um amor de liberdade, é um amor que alça voo, é um amor que eleva para as alturas, é um amor que eleva para o céu. É esse amor que Jesus veio comunicar para nós. Então, se a gente vai compreendendo isso, e claro que na maioria das vezes isso não vai entrar na nossa cabeça de uma forma imediata, de uma forma mágica, mas vai entrando aos poucos. Mas só o fato, como ele fala, de ter a boa vontade. Então, Senhor, eu quero ter boa vontade, me ajuda. A gente tem que ter essa humildade para com o Senhor, dizer: Senhor, eu não tenho condições, mas eu preciso. E eu quero, então eu suplico a tua ajuda, o teu auxílio, é Ele que vai fazer em nós. Porque Ele também fala no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente sabe que sem a ajuda dEle, sem Ele,
sem Ele estar em nós, a gente não vai conseguir fazer nada de bom. A gente vai assumindo essa condição, vai tendo essa realidade, a gente vai percebendo que nós precisamos dele e ele quer fazer, mais do que nós mesmos, ele que quer fazer. Então o que ele quer de nós? A nossa boa vontade, a nossa adesão, a nossa concordância, o nosso faça-se, Senhor. Mas a gente vai se dando conta da nossa pequenez e vai vendo, ai Senhor, eu não sou capaz nem de dar a boa vontade, eu não sou capaz nem de ter um movimento de boa vontade em direção ao Senhor, por isso eu preciso, até mesmo nisso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio, e a gente precisa reconhecer isso, que até mesmo para fazer um movimento de boa vontade, a gente não é capaz por nós mesmos. Então a gente pede ajuda, Senhor, vem em meu auxílio, vem ajuda minha, ajuda-me a mover a minha vontade em direção ao Senhor, ajuda a mover todas as pedras, todos os empecilhos, todos os entulhos que existem dentro de mim, ajuda a mover tudo isso, Senhor, a retirar tudo isso, a limpar tudo isso, para que o Senhor tenha esse acesso livre a mim, a minha vontade, e a minha vontade realmente seja boa em direção ao Senhor, para que o Senhor realmente possa fazer tudo o que o Senhor precisa. Então é isso, é muita coisa que o Senhor quer nos falar, quer nos comunicar, só que essa boa vontade também é de nós nos colocarmos nessa escuta do que Ele está falando e de ir ruminando, de ir meditando sobre o que Ele deseja fazer conosco, do que Ele quer de cada um de nós, que é um relacionamento pessoal. É esse relacionamento eu e Deus, Deus e eu. Não é Deus e todos, eu e todos, não. É um relacionamento individual de cada um de nós. É um relacionamento íntimo mesmo, é um relacionamento interior que o Senhor quer ter conosco. Não é só apenas um relacionamento de amigos distantes que se veem de vez em quando, que se falam de vez em quando, que tem algumas afinidades, outras... e outros, de repente, outras coisas que não batem, mas é aquele relacionamento que ele é intenso, que ele é perene, que ele é o tempo todo. É essa vida de Deus em nós. Esse relacionamento que ele quer ter é uma vida conosco, é uma vida, e uma vida ela é contínua. Uma vida não pode ser, agora daqui a pouco não. Então não é vida, é só momentos. O Senhor não quer ter momentos conosco, Ele quer ter uma vida. Esse relacionamento é um relacionamento do tempo todo. Então a nossa vida continua, as realidades da nossa vida, os afazeres, o ordinário da nossa vida continua, os relacionamentos que nós temos continua, só que eles vão sendo aperfeiçoados, melhorados à medida que o nosso relacionamento interior, que esse relacionamento com essa vida de Deus em nós vai se dando, ela vai sendo ali se fundamentando, se realizando, se tornando concreta, real. Tudo em redor de nós vai sendo transformado. Existe uma frase que fala assim: tudo muda quando eu mudo. O nosso redor todo, as pessoas, os nossos relacionamentos, toda a realidade em volta de nós e além de nós vai ser transformada à medida que nós formos transformados. Pensar que uma vida de Deus habitando, existindo dentro de nós, vai nos transformar tão profundamente, de tal forma que vai afetar todo o externo. Eu mudo, o mundo muda. Se o meu interior existe vida, existe luz, existe a verdade, existe a palavra existindo, vivendo, morando dentro de mim, reinando dentro de mim, tudo ao meu redor vai ser o reflexo dessa vida interna, dessa vida interior para o externo. Mesmo que o externo aparentemente, visivelmente, humanamente permaneça igual, mas dentro de mim tudo mudou. Então, se dentro de mim tudo muda, fora de mim também tudo muda, porque eu não vou ver mais da mesma forma, não vou escutar mais da mesma forma, não vou falar mais com as mesmas palavras, não vou agir mais do mesmo modo, não vou caminhar mais na mesma direção tortuosa, e assim com todas as realidades da vida, com todos com tudo que nos cerca, com
com tudo, em relação a tudo. Então, se a gente pensar que não é só em relação ao falar, ao pensar, ao sentir, ao ver, mas é em tudo na nossa vida vai ser transformado à medida que essa transformação acontece dentro de nós. É isso que o Senhor quer com cada um de nós, essa vida interior, essa vida conosco, uma vida de céu já aqui na terra, que é uma proposta do livro do céu, mas que na Valtorta a gente também vai vendo que existe essa comunicação. Jesus fala a respeito, embora de forma um pouco mais exterior, mas porque vai estar retratada mais a sua vida exterior do que a interior, mas a gente vai entendendo à medida que a gente também caminha com o livro do céu, caminha com a vida íntima, que é a outra obra. Assim, se a gente vai caminhando junto com essas obras, a gente vai compreendendo na totalidade o que Deus realmente quer com cada um de nós, o que Ele quer realmente fazer. E a gente vai aderindo dia após dia. Isso é maravilhoso. Iniciando esse tempo de carnaval, ou melhor, hoje, terça-feira de carnaval, 2025, muitas pessoas nesse momento festando, muita gente fazendo ali coisas que não são agradáveis ao Senhor, muita gente ofendendo ao Senhor, mas que o nosso coração esteja movido nesse desejo, nessa boa vontade de reparar também por estas pessoas, porque são também nossos irmãos. E como o Senhor fala aqui nesse trecho de hoje, não julgar, que a gente não julgue, mas que a gente busque amar, mas com esse amor que não é nosso, não é esse amor egoísta esse amor de julgamento, mas esse amor que é um amor de Deus mesmo, é um amor que gera vida, é um amor que liberta, é um amor que comunica a vida para as outras pessoas também. E a reparação é uma forma de amar, é uma forma de levar a vida para essas pessoas. Então que o Senhor possa nos usar nesse dia de hoje para ser esses canais de comunicação de vida e não de morte, como a gente está vendo o mundo todo, né, com essa áurea de morte. Mas a vida, ela existe, ela está dentro de nós e ela quer ser exteriorizada, ela quer ser comunicada, ela quer ser expandida, quer ser exalada, e nós somos esses que o Senhor chama todos os dias para sermos esses espaços da vida dele para comunicar vida a tantas outras almas. Então, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estar contigo, embora não consegui entrar em nenhum outro texto, porque são textos até meio longos, e quando o Senhor quer falar um pouco além daquilo que está expresso, que já está escrito, acaba que o tempo fica restrito, mas que Ele possa aproveitar de cada segundo para expressar através de mim, através de nós, tudo que Ele quer comunicar, tudo que Ele quer dizer, e que a nossa alma esteja aberta, disponível, acessível para Deus fazer o que Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.